Vamos falar desse grande filme, o último grande faroeste que lançou. A década de 90 foi a última década que o faroeste suspirou. Para vocês terem uma ideia, tá? A década de 90 foi importante pro gênero porque na única década foi 2 faroestes que ganharam o Oscar de melhor filme. E o faroeste nunca tinha ganhado o Oscar, tá? Para vocês terem uma ideia, na verdade ele ganhou na década de 30 com um filme chamado Cimarrón, mas ele foi esquecido. Não era um gênero que as produtoras gostavam de apostar para o Oscar, por exemplo. Mas a década de 90 foi importante porque só na década de 90, Dança com Lobos e Os Imperdoáveis levaram o Oscar. Ou seja, na história tem 3 faroestes que ganham o Oscar, 2 deles são da década de 90. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre Dança com Lobos já, né? Nele eu conto como ele é revolucionário a abordar clichês do gênero. Ele é muito mais maduro que a maioria dos faroestes, por exemplo. A forma com que eles representam os índios não tem aquele preconceito. O vilão da história não é o patriota, tá? E aqui nos Imperdoáveis, o que não foi abordado no Dança com Lobos, ele faz aqui. Os Imperdoáveis, então, um filme dirigido por Clint Eastwood, levou o Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante e montagem. Vamos entender um pouco por que esse filme é tão importante, com spoilers, tá? Como eu disse, Clint é o diretor, mas ele também é o roteirista, ele é o protagonista e ele compôs a trilha sonora principal. Ele provou ser um artista completo aqui, um multi-artista, né? Na biografia do Clint conta como ele nessa época estava com vontade de levar o prêmio de direção e ator. Infelizmente ele não ganhou de ator, mas ele conseguiu ganhar pelo menos de melhor filme, melhor diretor, né? E dá pra ver essa dedicação dele porque foi quase 10 anos em pré-produção desse filme. A exigência da produção incluía, por exemplo, tá, que não podiam andar automóveis no set de filmagem. Não era para quebrar o clima, sabe? E foi necessário criar uma cidade inteira do zero, ou seja, não pôde utilizar cenário pronto. Não poderia utilizar esses cenários que produtora tem pronto ali, sabe? Mistura isso tudo com a escolha de elenco magnífica, tá? Pra vocês terem uma ideia. Gene Hackman, que rapou todos os prêmios daquele ano como coadjuvante, também colocou o Morgan Freeman no elenco, a Frances Fisher, atriz do Titanic, que inclusive o Clint fez o favor de engravidar ela no meio da gravação. Interessante é que Clint, ele tem um padrão feminino, né? Um padrão de gosto. Repare também o quão é diferente do padrão do De Niro, por exemplo. Mas vamos voltar pro filme. Também no elenco tem o Richard Harris, tá? Ele na época era o ator mais experiente do elenco. Para quem não lembra, ele foi o primeiro Dumbledore. Agora vamos direto pro filme, tá? Ele abre com esse quadro belíssimo. Inclusive a fotografia é um forte desse filme. Nos letreiros ele conta que uma mulher partiu o coração da mãe ao avisar ela que se casaria com um homem que tinha uma fama terrível. Era um ladrão, um viciado. Embora o homem pudesse ser um perigo para ela, sua morte foi causada por varíola. No fundo, um homem cavando. Já deu para entender tudo. De repente, a gente está numa cidade molhada, um clima bem imersivo. Dentro dessas casas tem um homem ali que está brigando, ele esfaqueia uma mulher. A razão é porque a prostituta riu de mim. Aparece então o xerife, Gene Hackman. Ele aparece para resolver a situação e a solução dele aqui é: olha, homem, você que esfaqueou, paga o valor para o dono da casa, você estragou um produto dele. Ele chega a comparar a mulher a um cavalo. Imagina, você quebrou as patas de um cavalo dele, isso é prejuízo, ninguém vai querer uma prostituta desfigurada. Olha a raiva na expressão das mulheres ao ouvir isso. Elas juntam dinheiro, então, para colocar a cabeça desse homem a prêmio, ou seja, caçadores de recompensas poderiam matar esse homem a partir de hoje. Saímos disso para um homem que está pelejando para tocar porco. Aqui está o personagem de Clint. Ele é chamado por um desconhecido para ir à cidade matar um homem e pegar a recompensa, justamente o homem que esfaqueou a mulher, né? Parece que ele tem uma fama muito grande de um grande assassino, de um grande vingador, sabe? Um pistoleiro. Mas ele está aposentado, explica para o desconhecido que não vai, e aqui está o primeiro diferencial desse filme. O protagonista desse faroeste não é exatamente um homem capacitado. Ele não consegue nem atirar direito, ele não tem boa mira e ele custa subir num cavalo. O clima é imersivo, o filme é silencioso nesse momento. Ele então repensa a situação, a proposta e planeja sair para encontrar o desconhecido no caminho. Pelo jeito, o fator dinheiro pesou. Ele pede para o seu filho, então, cuidar da casa vazia e vai embora. Olha que tratamento, né? Agora o xerife aqui ele descobre que os pistoleiros estão vindo para a cidade, né? Que os homens estão com a cabeça por prêmio. E aqui tem uma subtrama interessante, é engraçado, porque o xerife é um péssimo carpinteiro.
As mulheres juntaram dinheiro e colocou prêmio na cabeça do homem. A solução é o quê? Vamos mudar a lei da cidade, vamos proibir armas. Pronto. Enquanto isso, ele forma um grupo com um antigo amigo, tá? Ele vai em direção à cidade resolver essa questão. O amigo é o Morgan Freeman. Até agora, o que faz esse filme ser diferente dos outros faroestes é que ele aborda essa fragilidade física do protagonista. Mas agora ele vai além, porque também tem a fragilidade psicológica. Eles são perturbados por já terem matado. Matar é algo difícil, não tem nada heróico nisso. Isso vai contra todas as histórias de faroeste, que violência é a solução de tudo. Ele diz aqui que tem dificuldade de dormir, que ele sonha com um homem que matou há anos atrás. E o que mais perturba ele é que ele nem lembra a razão pela qual ele matou o homem. O outro mostra que tem receio em matar. E o protagonista ele não bebe. É um protagonista de western que não bebe. Em seguida, a aparição do English Bill inglês, o personagem do Richard Harris. Ele surge como um inglês vaidoso, um homem que anda com um biógrafo do lado. Ele fica escrevendo suas histórias, pretende lançar um livro. Ele pretende ir à cidade também, matar o homem e pegar a recompensa. Ele constantemente zomba dos americanos, diz que são iletrados e que matam o próprio presidente. Ele está se referindo ao Lincoln, né? Se fosse rei, isso não aconteceria, segundo ele. É bem inglês mesmo, né? Ele entra na cidade armado contra a lei. Sua presença aqui ele soa meio vilanesca. O que a gente pode imaginar é o clichê. O Clint vai chegar à cidade também e os dois vão lutar para ver quem vai ficar com a recompensa. Mas é isso que deixa o filme especial. Tudo que você pensa vai acontecer, acontece o contrário. Em uma cena muito bem feita, o xerife desarma o homem, pega o livro, tenta ler, mas não consegue. Prova aqui que os americanos da época eram analfabetos, né, eram ignorantes, mas ele enfesa, ele espanca o homem até não poder mais e leva ele para a cadeia. Aqui eu arrisco dizer que essa é a sequência que Gene Hackman ganhou o Oscar. Ele confere a biografia, vê que tem muita história forçada e a gente entende que os dois se conhecem há uma longa data. Agora ele brinca com o psicológico de todos. Sua imposição aqui é, nossa senhora, é todo o movimento. Ele é sarcástico, tá? Ele é imprevisível. Ele desmoraliza o English Bill de todas as formas e pergunta ao seu biógrafo se ele entende de armas. Quando ele diz que não, ele conta que as armas não funcionam direito e que English Bill só matou um homem uma vez porque a arma do outro falhou. Agora que outro ponto revolucionário no roteiro, porque nunca se falou sobre isso em faroeste. A arma dá defeito. Principalmente na época, né? Munição molhada, poeira. Aí você pode falar, não, elas eram boas sim, as armas da época eram ótimas. Sim, quando saía de fábrica. Porque vai tentar tirar com a arma do velho que guarda ela debaixo da cama pra você ver. Então olha só, o xerife analfabeto é um péssimo marceneiro, imoral porque ele, quando a lei não agrada ele muda a lei. Dois protagonistas que mal conseguem subir no cavalo e armas que não funcionam direito. Isso é o velho oeste de verdade. Então tudo que você pensa que vai acontecer não acontece, né? O xerife manda Bill embora humilhado, o biógrafo fica com ele. Aqui tem um detalhe muito interessante. Olha o cenário, as goteiras. Por quê? Porque a casa foi ele mesmo que construiu. Então ele diz, manda matar seu marceneiro, haha, olha a cara dele aí. Interessante também outra coisa, o fator chuva nesse filme, tá? Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre chuva no cinema e que a utilidade dele é muito singular. A todo momento os personagens falam, né? Olha, tem uma chuva vindo, né, do oeste. E corta para os protagonistas, tá lá a chuva, tá? Isso dá uma imersão muito maior, tá? Dá uma noção da geografia muito bem. Parece que já dá para ver os protagonistas no horizonte. Olha esses detalhes, né? Que maravilha. Ao chegar na cidade, a gente já conhece o método de trabalho do xerife, ele espanta e chuta para fora. Ele faz isso com o protagonista, ele fica em coma, tá? E agora a produção do filme teve uma surpresa, porque nevou, simplesmente começou a nevar no meio da gravação. Não estava planejado isso e a solução do Clint como diretor foi espetacular. Ele continuou gravando no meio da nevasca e isso serviu perfeitamente, porque deu a entender que a recuperação do personagem foi longa, sabe? Deu uma sensação de tempo muito boa. Foi genial essa solução dele aqui. Agora eu vou avançar no filme bastante, tá? Quando eles vão atrás da galera para finalmente matar e pegar a recompensa, aí detalhe, o protagonista ele não vai lá vingar, ele não tem interesse em vingar, ele só quer pegar a recompensa e ir embora. Ah, você me bateu, eu sou homem, eu não aceito isso, eu vou vingar. Não tem isso. Tá aí outra particularidade do filme, né? Quando eles encontram o homem que tá com o prêmio na cabeça na estrada, né? O outro não consegue apertar o gatilho.
Clint o mata após errar vários tiros, olha, detalhe também, tá? Ele não é bom de mira. E a morte do homem é triste. O filme trata com tristeza a morte do vilão. A gente ouve ele agonizando, chamando a mãe, chamando a Deus. Isso é inédito. A morte do criminoso ser tratada assim é inédito, é fantástico. Gene Hackman tinha um problema com esse filme, que ele tinha medo do Clint tratar a violência de forma glorificada. E ele chegou a falar pro Gene, falou assim, olha, não precisa se preocupar com isso. Foi a razão pela qual o Gene foi convencido a entrar no filme, porque ele não queria. O personagem do Morgan Freeman, então, ele fica tão perturbado com essa morte que ele resolve ir embora e não quer nem o dinheiro. Agora, pausa. A razão que vai fazer o protagonista sair daqui e invadir o salão do xerife, eu vou deixar em aberto. Se você não viu ou não lembra, vai ver. Uma coisa só que eu queria adiantar, tá? É um dos melhores cenas de tiroteio que eu já vi no cinema. E se você colocar a trilha sonora do Red Dead, né, do John Marston, nessa cena fica melhor ainda. Câmera em primeira pessoa, ele que não bebia, agora você vê só a garrafa de uísque vazia voando. Ele se aproximando do salão, essa chuva, esse clima. É o momento que ele se entrega à raiva, né? É muito imponente. Mas de alguma forma você teme pela vida dele, porque você sabe o que o xerife é capaz. Essa cena é maravilhosa. Misfire! Kill us, bitch! Essa cena final, né, que eu não mostrei aqui, mas é um tiroteio feio, é realista. Essa coisa da arma não funcionar, é maravilhoso. Por todas essas razões que eu citei aqui, esse filme é considerado revolucionário, tá? É um filme obrigatório, ele tem um remake japonês, ficou muito legal também, vale a pena dar uma olhada nesse filme. Então é isso, se gostou, deixa um comentário, um inscrito, enfim, as redes sociais estão na descrição se precisar falar comigo. Até o próximo, tchau!